Quando em nossos dias falamos da arte grega, arte greco-romana e romana, estamos partindo dos importantes estudos feitos pelo arqueólogo e historiador da arte chamado Winckelmann. Seus estudos revelaram não só certas distinções marcantes entre essas artes, como, de certa forma, a alma delas, aquilo que parecia estar por dentro delas. Em outras palavras, a alma do artista se revela na arte. Fascinado pelo que descobria, ele exclamou que o único caminho para nos tornarmos grandes e, se possível, inimitáveis é a imitação dos antigos. A princípio, essa afirmação parece ter uma contradição interna, porque ele diz: o único caminho para nos tornarmos grandes e, se possível, inimitáveis é a imitação dos antigos. Para nos tornarmos inimitáveis, deveríamos imitar os antigos. E não há qualquer contradição aqui. Precisaríamos, para sermos inimitáveis, imitar os antigos, porque os antigos não imitavam. Imitar os antigos é ser autêntico, é dar personalidade própria à sua arte. E ao descrever esta arte, entre tantas coisas que descreve, está aquela que provocou a razão a ponto de produzir essa análise. Todos sabemos que os gregos produziram esculturas em grande profusão. Ali eles expuseram principalmente a forma humana e a divina, segundo o que pensavam serem os seus deuses. Um ponto em comum observado nesses estudos foi o modo como o corpo e o rosto eram esculpidos, representando aspectos diferentes de uma mesma realidade. E isso ele descreve muito bem quando analisa a escultura de Laocoonte. Para entendermos essa escultura, é aconselhável primeiro tentarmos entender um pouco a história desse personagem. Era o tempo da Guerra de Troia. Laocoonte era sacerdote troiano e estava presente quando o famoso cavalo de madeira, guardando ali no seu interior soldados gregos, estava prestes a ser carregado para o interior dos muros da cidade de Troia. Enquanto faziam um ritual na praia, Laocoonte, como que enxergou a armadilha criada pelos gregos e teve clara consciência de que aquele presente era uma farsa, e essa farsa resultaria na queda de Troia. Ele pressente a ruína e decide avisar imediatamente ao rei de Troia antes que fosse tarde. Ele até começa a avisar, mas por uma decisão tomada entre os deuses, os gregos não deveriam ser descobertos. Apolo estava contra Laocoonte porque ele era sacerdote de Apolo, mas desobedeceu se casando. Atena, porque ela ajudou Odisseu na elaboração do cavalo que Laocoonte estava prestes a fazer destruir. Então, com o apoio de Poseidon, os deuses enviam as serpentes marinhas que se enroscam a Laocoonte e a seus filhos Antífantes e Timbreu e os matam. É esse momento tão trágico que, segundo Plínio, escultores de Rhodes, Agesandro, Atenodoro e Polidoro, conseguem representar com extrema maestria no mármore. Essa é a escultura de Laocoonte de que Winckelmann fala. Quando se observa a escultura, a forma como o corpo de Laocoonte reage, com músculos e nervos cheios de dor e agonia, parece não se encontrar
a mesma dor em seu rosto, ainda que o seu rosto expresse agonia. O seu abdômen está contraído, a tensão está em seus tendões. Ele expressa dor em seu olhar. Os seus lábios estão um pouco abertos, mas ali não há medo, não há raiva. Há um certo olhar de decepção. Ele se mostra maior do que o que estão fazendo com ele. Há certa intencionalidade nessa diferença. É que essa arte não quer somente retratar o humano em sua realidade, mas o humano em seu ideal. É preciso mostrar a força daquele sacerdote herói de, ao sofrer, não desesperar. Há uma bravura a ser realçada. Apesar dele estar sendo traído pelos deuses a quem serviu, apesar de ver seus filhos sendo sacrificados juntamente com ele lamenta, mas não se entrega. O que seus músculos tensos e seus nervos retesados mostram é que seu sofrimento é imenso, ainda que a sua face queira dominar essa dor. Ele não admite capitular. Ele não quer fugir. Ele enfrenta a sua desgraça com valor, com honra, ainda que seja desgraça. E enquanto mais tarde o poeta romano Virgílio, falando sobre esse mesmo tema, vai descrever o grito desesperado de Laocoonte, os gregos preferem retratá-lo com o respeito que ele merece. Os escultores transcendem um corpo comum, apelando à beleza da perfeição divina. Trata-se de um corpo ideal, à semelhança dos deuses, e dentro de sua visão também transcendem a alma comum, a alma fraca dos homens comuns. Eles dão um caráter que a exalta, que aponta para suas raízes divinas. A arte aponta para algo superior, aponta para um ideal. É na face que a alma se revela, e ali, pela calma, ela se mostra grande. Na verdade, segundo o filósofo Schelling, Winckelmann criou uma espécie de hierarquia no modo como esta arte plástica classificaria seus personagens. Se eram homens comuns, se eram heróis ou deuses. A hierarquia do poder que cada um possui influencia no modo como são representados. Quanto maior o poder, menos a necessidade de movimento, de ação, de expressão reativa. Seus sentimentos e suas paixões são mostrados em maior ou menor intensidade de acordo com o seu grau de força, de soberania. Por isso, quando retratam o divino, fazem isso completamente tranquilos. Retratam o divino tranquilo, num tipo de repouso. E toda forma de representação das inquietações, das sensibilidades, das reações será tanto mais intensa quanto menor for aquele ser representado, quanto maior for o seu distanciamento do ideal divino. Quanto mais humano, mais sofrimento. Quanto mais divino, mais tranquilidade, mais comedido nas suas reações. Se no humano há ainda certo ceder à aflição, por mais força de caráter que encerre a obra, quando representam o divino, a escultura mostra tal serenidade que parece mesmo incompatível com aquilo que se passa. O olhar de Zeus, por exemplo, segundo a Ilíada, apenas franzindo a sobrancelha já faz o Olimpo estremecer.
a serenidade, a tranquilidade, a paz apontam como estão impassíveis frente aos obstáculos. Há uma nobreza na tranquilidade de Apolo. Seus músculos são brandos, não há tensão. Aliás, Winckelmann fala de nobre simplicidade e calma grandeza. Winckelmann compara a face dos deuses ao fundo tranquilo do oceano, mesmo quando sua superfície está chacoalhada, revolta, encapelada. Laocoonte não. Seus músculos se revoltam como as ondas. Ele não é um deus. Mas, em meio a toda essa análise que é feita por um número enorme de filósofos, de pensadores, de artistas e críticos de arte, num artigo para a revista Filosofia e Literatura, Márcio Suzuki, da USP, introduz um questionamento sobre Cristo, ainda que apenas de relance. A questão é até que ponto o sofrimento voluntário de Cristo poderia ser colocado nesta linha de comparação. Ele vê Cristo como um antípoda dos deuses antigos, alguém que se coloca de modo inverso, porque ele, ainda que possa não sofrer, ele quer sofrer, ele quer sentir a dor humana e quer ir até as suas últimas consequências. Ele sofre voluntariamente, ele é livre em todo momento que sofre. E aqui, a razão provocada se levanta e questiona sobre que tipo de divindade mereceria nossa gratidão. Se aquela que fica impassível, indiferente ante as tempestades que tanto fazem sofrer os fracos mortais, ou a divindade que deixa seu trono e se torna humano para não só sentir conosco a nossa dor, mas para vencer por nós as forças que não podemos vencer sozinhos. Em Cristo, a razão provocada admira seu choro, seu suor em sangue, sua sede, seu pedido para que passassem dele o cálice de sofrimento, sua agonia ao se sentir desamparado, cada lágrima, cada tremor, cada queda, cada soluço, cada ferida, tudo isso o coloca infinitamente acima de qualquer pose de grandeza inútil. Por isso Cristo venceu. Venceu porque perdeu e só perdeu porque quis. É isso que nos assombra, é isso que nos faz temer, que nos faz venerar, que nos faz adorar, reverenciar. Quem é como ele?